Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e nesta aula nós vamos falar sobre a área dos quadriláteros, especialmente sobre a área dos retângulos. E hoje nós temos aqui a nossa intérprete, a Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem também. Então vamos lá, pessoal. Antes da gente começar, essa aula, é importante a gente entender quais são os objetivos para esta aula. Então veja, o primeiro objetivo será retomar o conceito de área como uma medida de superfície e ainda resolver situações, problemas que envolvam o conceito de área de uma superfície retangular, tudo bem? Mas antes, é importante relembrarmos alguns conceitos. Por exemplo, você se lembra como é que a gente calcula a área de uma superfície retangular? Lembra ainda como nós podemos transformar o metro em centímetros? Então vamos lembrar? Veja, o retângulo ele é um quadrilátero, ou seja, uma figura que tem 4 lados, com lados paralelos iguais, 2 a 2. E com os 4 ângulos internos retos. Ou seja, quando a professora fala em ângulo reto, eu estou dizendo que esse ângulo vale 90 graus. E existe ainda uma forma de você representar esse ângulo reto. Como é a representação? Veja no slide, olha só. Essa figurinha aqui serve para representar um ângulo de 90 graus. Então, sempre que aparece esse desenho aqui, essa figura, você já sabe que o ângulo tem 90 graus, tá? E uma das características do retângulo é que ele possui 4 ângulos de 90 graus, ok? Certo? E a área do retângulo, então? Lembra qual é a área do retângulo? Qual é a fórmula da área de superfície de um retângulo? Então, veja, pessoal. Para calcular a área, basta multiplicar a base do retângulo pela altura desse retângulo. Lembrando que a base, muitas vezes, ela pode aparecer como comprimento. Então, base e comprimento é a mesma coisa. Assim como altura e largura também é a mesma coisa, tá? Por que eu falo isso para vocês? Porque muitas vezes o exercício, ele não vai falar assim, ó, a base vale tanto, a altura vale tanto. Não, ele vai te fornecer comprimento e largura. E aí você já vai ter que entender que se trata da área de superfície de um retângulo, ok? Bom, superfície então é toda essa partezinha rosa quadriculada que está aqui, ok? Então, a área do retângulo, anota aí no seu caderno, base vezes altura. Não pode esquecer, hein? Então, veja, vamos para o praticando 1 e vamos relembrar esse conceito. Olha só, Vitor é marceneiro. Ele está projetando uma mesa de estudo, sob medida, para o quarto de seu filho Pedro. As dimensões do tampo da mesa estão representadas na figura abaixo. Qual será a área do tampo da mesa depois de pronto, considerando que Vitor seguirá as dimensões da figura? Olha que legal, esse exercício foi bonzinho com vocês, hein? Porque ele falou assim, para você apresentar o resultado em centímetros quadrados. Pessoal, por que ele está pedindo para você apresentar o resultado em centímetros quadrados? Note que as unidades de medida, elas estão diferentes, tá? O comprimento, ele vale 1,20 metros. Então, o comprimento está em metros. E a altura? A altura está em centímetros, tá? 60 centímetros. Se essas unidades, elas continuarem com unidades diferentes, com unidades de medida diferentes, ou seja, uma em metro e outra em centímetros, você não vai poder calcular. Você jamais vai poder calcular duas medidas, duas grandezas com unidades diferentes. Então, ou você vai transformar tudo para metro, ou você vai transformar tudo em centímetros.
Só que nesse caso, o exercício ele já está pedindo a resposta em centímetros. Então, você vai ter que transformar esse 1,20 m para centímetros, ok? Então, o primeiro passo, fazer a transformação desse 1,20 metros para centímetros. Segundo passo, calcular a área, ok? Detalhe, né? Em 1 metro cabem quantos centímetros? Em 1 metro cabem 100 centímetros. Então, agora vocês vão fazer essa transformação e vão encontrar a área para mim, tá? Então, a professora vai dar um tempinho para você resolver o exercício e, na sequência, eu volto para a correção. Vamos lá, pessoal, vamos corrigir então o nosso praticando 1. Olha só, então, primeiro passo, né? Nós vamos transformar 1,20 m em centímetros, para tanto, nós temos que multiplicar o 1,20 por 100. Então, não esqueça disso. Quando nós fazemos a transformação de metros para centímetros, nós multiplicamos por 100, hein? Anota isso no seu caderno. Quando a gente quer fazer a transformação de metros para centímetros, multiplicamos por 100. E o contrário, e quando a gente quer transformar de centímetros para 100, aí a gente divide por 100, ok? Então não pode esquecer dessas informações, ok? Então vamos lá. Nós vamos pegar esse 1,20 e nós vamos multiplicar por 100, porque nós queremos a resposta em centímetros quadrados, ok? Então, fazendo a transformação, olha só, 1,20 metros vezes 100 vai dar 120 centímetros. Então, agora que todo mundo ficou em centímetros, né? Agora que a minha base está em centímetros e a minha altura também está em centímetros, eu posso, enfim, calcular a área desse retângulo. A área de superfície é toda essa parte em vermelho aqui, ok? Então, vamos lá. Qual é a fórmula, então, da área do retângulo? Base vezes altura. Nossa base, nós vamos substituir por 120 e a altura vamos substituir por 60. 120 vezes 60 vai ser igual a 7.200 centímetros quadrados. Veja, não posso esquecer esses centímetros quadrados, não posso esquecer esse expoente 2. Pessoal, isso é muito sério.
Se você esquece de colocar o expoente 2, significa que você está calculando uma medida linear, tá? Você mediu apenas uma grandeza, só o comprimento, e não as duas grandezas que formam a área do retângulo, tá? Então, por isso é muito importante. Então, você tem que colocar lá o expoente 2 toda vez que você calcula a área de uma figura, certo? Você tem que colocar o 2. Então, se fosse metros, metros quadrados. Se fosse quilômetros, quilômetros quadrados. E assim por diante, ok? Bom, vamos então para o praticando 2. No praticando 2, a figura abaixo representa a vista superior da quadra de basquete da escola em que Aguinaldo é diretor. Ela foi construída seguindo as dimensões oficiais de uma quadra de basquete. De acordo com as dimensões indicadas, determine a área de uma quadra de basquete oficial. Pessoal, não sei se vocês sabem, mas toda quadra ela tem padrões, ela tem regras a ser seguidas no momento em que ela será construída. Existem até normas para você saber quais são os dimensionamentos oficiais de uma quadra, tá? De uma quadra de esportes ou uma quadra de basquete, como é o caso aqui, tá? Essa planta baixa é como se eu estivesse olhando essa quadra de cima, tá? E pegando toda a visão da quadra. Então, olha as dimensões. Ela tem 28 metros de comprimento, né, de base, e 15 metros de altura, que é a largura. A pergunta é, determine a área de uma quadra de basquete oficial. Então, agora a professora vai dar um tempinho para você calcular o praticando 2 e, na sequência, eu volto para corrigir com vocês. Vamos lá, pessoal? Então, dando continuidade aqui para o nosso praticando 2. Então, esse exercício é tranquilo, né? Porque tanto o comprimento quanto a largura, elas estão na mesma unidade de medida. Então, o comprimento está em metro, a altura também está em metros, então eu não preciso fazer nenhuma alteração de unidade de medida, ok? Então, basta eu utilizar a fórmula da área do retângulo e multiplicar a base, que vale 15, pela altura, que vale 28, tá? Então, agora é só multiplicar. 15 vezes 28, pessoal. 15 vezes 28, 420 metros quadrados. Então, significa que uma quadra oficial de basquete
tem que ter uma área aí de 420 metros quadrados, ok? Bom, vamos então pensar um pouquinho nesta seguinte situação. Olha só, a empresa de Cláudio está lançando um produto, tá? A empresa de Cláudio está lançando um produto no mercado internacional. O setor marketing da empresa projetou uma caixa de papelão como embalagem para o produto. Se aprovada sua fabricação, receberá a logomarca da empresa. Calcule quanto de papelão será utilizado no mínimo na produção de cada caixa. Então vamos dar uma olhadinha no formato dessa caixa, pessoal. Olha só, essa é a caixa montada e aqui é a caixa planificada, ou seja, eu peguei, desmontei essa caixa e planifiquei ela, tá? Bom, vejam as medidas então. Como é que a gente poderia calcular a área dessa caixa? Veja que eu posso então transformar essa figura em várias outras figuras retangulares, não posso? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Ao analisarmos essa caixa, a gente percebeu que ela tem vários retângulos, ó. Vocês estão vendo aqui que a professora colocou R1, R2, R3, R4, R5 e R6? Cada Rzinho significa a quantidade de retângulos, né, que eu posso formar com essa caixa planificada, tá? Então, nós vamos calcular a área de cada um desses retângulos e, na sequência, nós vamos somar, ok? Então, nós vamos fazer com muita calma isso. Olha só, o R1, qual é o valor da base desse R1? O valor da base, 17 centímetros. E a altura desse R1? Olha só, 24 centímetros, ok? Nós percebemos ainda outro detalhe. Nós percebemos que o R1 possui exatamente as mesmas dimensões que o R3, tá? Então, é importante observar esses detalhes para eu não ter que ficar calculando o mesmo valor duas vezes, tá? Então, a professora colocou aqui, ó, a área do retângulo 1 é igual à área do retângulo 3, tá? E o R2 e o R4, olha aqui, eles estão circulados em rosa. Eles também possuem as mesmas unidades. Então, o R2 possui 5 de base e 24 de altura. O R4 também, 5 de base e 24 de altura. E aí restou o R5 e o R6, que também possuem as mesmas unidades de medida. Então, olha só, o R5, 17 de base, 5 de altura. Então, o R5 é igual à área do R6, ok? Então, na verdade, eu vou precisar calcular aqui só 3 áreas, concorda? Só 3, né? E não 6, certo? Então, vamos lá. A área R1. A área R1, eu tenho 17 por 24, que vai dar 408 centímetros quadrados. A área R1 é igual a R3, né? Então, elas possuem a mesma área, tá? Somando essas duas áreas que são iguais, né? Você poderia somar ou multiplicar por 2, ela vai totalizar 816 centímetros quadrados, ok? Bom, e as demais áreas então? Vamos lá. A área R2, olha onde está aqui a R2 e a R4, elas são iguais. Então, eu vou fazer 5, que é o valor da base, vezes 24, que é o valor da altura, certo? Então, a área do R2, 120 centímetros quadrados, ok? Como eu tenho duas áreas iguais, então eu vou somar essas duas áreas. E eu sei que o R2 mais o R4 vai me dar 240 centímetros quadrados, ok? Bom, e por último, nós vamos calcular a área R6 e R5. Olha só, R5 vai ser base, que é 17, vezes a altura, que é 5. 17 vezes 5, 85 centímetros quadrados. Como essas duas áreas são iguais, eu vou somar então 85 mais 85, que vai dar 170. Agora, pessoal, nós vamos somar então esse 816 mais 240 mais 170
para saber qual é a área total dessa caixa, tá? Nós vamos somar esses três valores. Agora que a gente somou esses três valores, tá? Nós chegamos à conclusão, olha lá a soma, de que a área total dessa caixa é igual a 1.226 centímetros quadrados, ok? Bom, então são necessários aí no mínimo 1.226 centímetros quadrados de papelão para produzir cada caixa dessa. Pessoal, esse exercício é importante vocês pegarem depois, fazerem com calma e enxergar cada área dessa, ok? Então vamos lá. Vamos agora para um desafio. Veja, em aulas anteriores, conhecemos a obra Permuta 2, de 1954, do artista brasileiro Luiz Sassilotto, representada abaixo, a qual tem como elemento principal retângulo e dimensões 65,7 centímetros por 47,7 centímetros. Calcule a área desta obra de arte. Então a professora vai dar um tempinho para você fazer esse cálculo e na sequência eu volto para corrigir com vocês. Vamos lá, pessoal? Então, corrigindo o nosso desafio. Olha só, eu tenho que tomar cuidado porque eu estou multiplicando dois números decimais, ou seja, eu tenho números aqui do lado da casinha, né? Depois da vírgula, aliás, tá? Então, significa que essas duas casas é o número de casas que eu vou contar para identificar a minha vírgula. Portanto, 65,7 vezes 47,7 vai ser igual a
3.133,89 centímetros quadrados, ok? Portanto, nesta aula, nós relembramos o conceito de área como medida de superfície, resolvemos problemas envolvendo o cálculo da medida de área de superfície retangular e ainda relembramos a transformação de unidades de medidas de comprimento. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!